Oi galera, eu sou o Emer Conatos e eu tô muito feliz em estar de volta para vocês. Oi gente, eu sou o Raul Nunes e você está ouvindo o podcast Preto Positivo. Aqui a gente fala de saúde, de imigração, de trabalho, de afeto, de território e tudo aquilo que atravessa a nossa realidade. No episódio de hoje, a gente conversa com o médico Guilherme Martinoli, uma pessoa não binária, migrante, que trabalha no SUS e vive com HIV. A partir da trajetória de Guilherme, vamos falar sobre deslocamentos, pertencimento, saúde pública, discriminação social e o que acontece quando o acesso ao tratamento existe, mas o cuidado não chega. Este episódio foi realizado com o apoio da Impact Global, uma organização global dedicada à promoção da saúde e dos direitos humanos de pessoas LGBTQIAPN+, em toda a América Latina e o Caribe. Respira com a gente. Essa conversa é sobre escuta, memória e cuidado. Para começar, quem é o Guilherme hoje e de onde você vem? Bom, eu sou Guilherme Martinoli, eu venho de Cruzeiro, São Paulo, é o Vale do Paraíba. Na verdade, da onde eu começo a vir, né? Onde eu nasci, uma cidade de 70 mil habitantes, e ali na divisa com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? A tríplice fronteira. E trabalho como médico em posto de saúde do SUS, né? Não gosto de me definir através do trabalho, mas é o que toma a maior parte da nossa vida. E é o que me traz aqui também, de algum modo, assim, porque é o que me permite andar por aí, e poder vir. E não sei, tá vendo? A gente só sabe pensar através do trabalho, mas é porque também eu tive essa sorte de ao construir minha profissão, poder entender que era um espaço onde eu poderia exercer quem eu sou, né? Eu apesar de não gostar de definir, é difícil dividir mesmo essa coisa, né, do profissionalismo. Aqui é um ambiente, lá fora você é outra pessoa. Eu não consigo ser muito por aí, exatamente porque o meu trabalho permite eu exercer o que eu acredito na vida, no mundo, na sociedade, na coletividade, que é a construção do SUS. Então acho que falar dele também já fala, assim, muito de mim, assim, porque é uma obrigação, a gente tem que ganhar nosso dinheiro, mas eu faço com convicção também, com vontade. Você morou em algumas cidades diferentes, né, nos últimos anos. O que a migração representa na sua vida? É, eu diria que foi um processo, inclusive, definidor, né, e necessário, importante, do que eu sou hoje. É uma coisa que a gente também vai fazendo e vai descobrindo, assim, no meio do caminho, né. O primeiro momento, sim, se a gente fosse definir de quando eu saí de casa de vez, foi para ir para a faculdade. Eu estava ali com 20 anos. Eu estudei no Rio de Janeiro e de ônibus era 4 horas, assim, de viagem. Então não era uma distância longa, assim, era possível, né, uma frequência maior de visitar minha família, então não sentia muito ainda esse distanciamento, mas já era impactante. Que é meio que quando a gente descobre a saudade, descobre que a gente tem sotaque, descobre que o nosso jeito não é igual, porque a gente olha todo mundo à nossa volta e é tão comum e próximo aquilo tudo. Mas eu também tinha família no Rio, então um pouco desse impacto do estar sozinho e descobrindo coisas, acho que nesse momento também era um pouco diminuído. Mas eu me lembro muito desse impacto inicial, assim, como se fosse a descoberta de um novo mundo. Eu brincava muito na época com essa questão do, né, o caipira na cidade grande, que inclusive por conta do meu sotaque é a definição que me davam lá no Rio mesmo, não era só uma autodefinição.
E esse impacto assim no ser do interior e ir para uma cidade grande que muitas pessoas atribuem ao ser bobo, ignorante, quem é do interior não sabe o que é a vida e mundo, mas eu não vejo que esse impacto vinha daí, não, era bem diferente e na verdade tinha muito a ver exatamente com como as relações se davam, como as distâncias dentro de uma cidade grande, a maneira como as pessoas têm seu tempo de vida consumido, impactam nas relações. Eu brinco muito com essa cena lá no Rio, vendo uma praça lá no centro, perto da Lapa, com um portão em volta, e como aquilo deu uma reconfiguração assim na minha mente de ver aquilo. Porque na minha cabeça a praça era um lugar aberto sem limitações. Então eu falo dessas diferenças assim, né? Que eu diria que enquanto algumas pessoas colocam, né, essa definição do ser bobo ou ser esperto, eu diria que isso se eles tentam, se há alguma depreciação, né, nesse sentido, é o contrário. Para mim, depreciar é a gente não ser capaz de, de, de no nosso dia a dia ter tempo para respirar, para olhar ali quem está passando por nós, cumprimentar uma pessoa na rua, poder estar tranquilo e se sentindo seguro, é, é, sem medo da violência ou do que o outro é sempre um perigo em potencial. Ao mesmo tempo que é isso, essa construção desse sentido. O pessoal falava muito, você fez isso, isso é perigoso. A minha cabeça não conseguia nem entender. Mas à medida que eu continuei caminhando, concluí meus estudos lá, eu descobri também que essa palavra perigo era meio que o que eu buscava. No geral, sempre que alguém falava, não faz isso ou vai lá, que isso é perigoso, aí eu descobri que era um lugar legal. Quando tive a oportunidade de me formar e sair do Rio, eu quis continuar. Era o sentido que eu via na minha vida, era buscar esse lugar, assim. Isso é uma coisa muito interna, mas também partiu de outras situações que aconteceram também nessa época de decisão, assim, de romper laços com a família e tudo mais, que eu acho que é o que também impede, às vezes, a gente de seguir, ficar olhando onde a gente está e não ter a coragem de sair. E daí eu me formei e fui para Bahia, morei em duas cidades lá, em Camaçari, que era uma cidade grande também, não era o que eu buscava ainda, mas né, era o trabalho que eu tinha, mas eu morei num lugar como se fosse um distrito, né? Que lá é praia, é orla, então eu morava perto. Mas essa lógica, assim, né, da sede, o centro da cidade, e a gente tá num bairro mais distante, mais silencioso. E morei numa cidade do interior também, de 20 mil habitantes. Só que aí foi quando eu descobri que talvez assim a vida era pacata demais. Aí eu voltei pra cá, agora tô aqui em Ouro Preto. Por questões de trabalho, sim, também, né? Mas foram umas 4 cidades aí nesse caminho em 10 anos. E como foi chegar em Ouro Preto depois de viver na Bahia e no Rio de Janeiro? Foi bem impactante, assim, né? Porque, na verdade, é isso, né? Toda mudança traz essa coisa, assim, da novidade, de estar num lugar novo, de será, né, que eu vou conseguir me integrar? Será que eu vou me sentir bem lá? Ainda mais, né, por ser esse momento presente, onde eu já estou também mais velho e tendo repetido essas experiências, acho que isso me deixa exatamente com uma clareza maior de todas essas possibilidades e nuances da mudança, o que é bom, porque a gente se prepara e entende melhor como chegar, né, e tudo mais. Mas às vezes também é ruim, porque às vezes quando a gente não sabe das coisas, a gente sai fazendo sem sofrer muito, né? Mas não foi tão ruim nesse sentido, não. Mas, e aí, então, exatamente por essa consciência e também já, né, por ter avançado até esse momento da vida, eu acredito que, retomando um pouquinho a síntese da pergunta anterior, um momento onde eu me vejo, enfim, assim, me entendendo e com maior clareza e também convicção de quem eu sou, é,
Então isso traz pra gente, assim, uma segurança também, né? Tipo, mesmo que eu estranhe algo ali, eu consigo lidar também com isso, né? E o que significou isso tudo aqui em Ouro Preto foi primeiro, foi na verdade uma readaptação, né? Eu voltei para um lugar, embora Ouro Preto já seja um pouco distante ali do sul de Minas, mas não é tanto não, é bem próximo. Para mim é bem perceptível isso, assim, esse lugar aqui, as pessoas onde eu conheço aqui ou da região me trazem uma familiaridade maior comparado com as minhas origens, né? Então foi meio que um reencontro. Só que esse reencontro acontece na perspectiva de que eu saí daqui, né? Aí vamos colocar em região sudeste, querendo sair mesmo. Foi na época das eleições do Bolsonaro que eu tomei essa decisão. Aí foi uns 2 anos depois, né? Que eu saí de vez. Mas foi um pouco guiado, assim, por essa síntese também do que significava ali a divisão do mapa eleitoral brasileiro. Mas eu já tinha o desejo de me estabelecer na Bahia, porque eu tinha conhecido lá numa ocasião muito especial e enfim, aí eu só me lancei. E aí eu acho que existe mesmo, assim, esse abismo imenso dos Brasis, não da maneira que é colocado normalmente, comumente, mas sim, né, é diferente a vida, apesar de sermos também bem parecidos. Somos brasileiros, mas são detalhes às vezes tão pequenos assim, né, do dia a dia, a palavra que usa para cumprimentar, ou como a gente reage a uma situação, coisas que parecem tão naturais às vezes de serem tão nossas, mas não, às vezes fazem parte de um contexto cultural, né? E então foi muito legal sentir isso, saindo do Sudeste, chegando na Bahia, um lugar de muita receptividade, de muita energia. Todo mundo que eu conheci lá foram encontros muito importantes. Eu vivi coisas muito incríveis nos 3 anos que eu fiquei lá. E um lugar onde eu, apesar dessa questão do ser estrangeiro, o impacto inicial é inevitável, mas o tempo permite que a gente vá se integrando ali. Então, eu começava já a sentir isso, né? Eu sempre me senti bem lá. A estranheza do não ser daqui é natural, mas não quer dizer que ela necessariamente tenha, né, alguma grande imposição ou intensidade, mas é um sentimento de boa, mas ele existe. Mas ao mesmo tempo eu sentia, né, algo do tipo assim, encontrei um meu lugar. E aí eu saí de lá, principalmente uma questão de trabalho, né, que aqui eu vim por um concurso. Então, meio que assim, na hora que eu estava começando a me sentir de lá, eu também tive que partir e recomeçar. Então, eu cheguei aqui muito imbuído, assim, do que eu estava me transformando com as influências de lá também. E isso foi impactante, porque aí também, aí é redobrar, retornar a esse lugar, já entendendo essas diferenças, entendendo a importância delas para mim e qual seria, vamos dizer assim, a minha escolha entre esses dois lados, né? Eu preferia estar lá. Então, eu saí eu resumo muito assim, né? Que eu saí de um lugar com muito sol, luz, verão, corpos, amostras, cosmovisões das matrizes africanas e vim para a cidade do catolicismo, do frio, porque aqui também é mais frio que a média geral das cidades, até da própria região. E acho que olhar pelo clima e pela religião é uma maneira boa de entender essa diferença, sim, porque isso modifica também. Se é mais frio, a gente só usa roupa comprida o tempo inteiro. Cara, eu esqueci um dia como era a minha perna, tava frio há meses. A primeira noite de calor, eu botei um short, falei, meu Deus, eu tenho uma perna, tô sentindo ela. Enquanto antes quando trabalhei perto do litoral, né? Porque no interior também não era assim, não. Uma vez, você comentou que já se sentiu mais respeitado em lugares considerados mais conservadores do que em Ouro Preto.
O que explicaria isso? Essa questão dos lugares considerados conservadores é porque quando eu tomo a decisão de morar na Bahia e vou comunicar quem está ali, né, próximo a mim, inclusive porque a decisão é guiada pela questão do trabalho, então meus amigos da faculdade, meus professores, maioria gente carioca, né, eu estudei no UFRJ, então a galera que se denomina como elite intelectual do país. E foi todo mundo uma reação de estranheza, assim. Eu me lembro de uma, vou chamar de orientadora para resumir. A gente construiu uma ótima relação ao longo dos 6 anos, assim, de muita intimidade, confiança. Inclusive, ela foi muito importante na minha construção, enquanto estudante, né, e profissional. E ela reagiu assim: vai fazer o que lá na Bahia? Vai abandonar a gente? Enquanto que era um momento que eu esperava que ela. Porque eu fui contar para ela meio que no instante, a gente estava lá no congresso que eu entendi. Então foi o insight que eu tive. Eu estava ali no ápice da minha alegria em entender as coisas. E eu esperava que ela dissesse algo tipo: que bom, Gui, que você entendeu, vá lá e a gente vai estar aqui para o que você precisar. E se você quiser voltar, a gente vai estar aqui também. E eu senti não, ela continuou, né? Ela disse assim: você vai fazer o que lá? Lá não tem rede? Se referindo à rede do sistema de saúde, né? Usando a palavra nesse contexto. Lá não tem infraestrutura, né? Lá não tem as coisas funcionando no SUS. Que me lembro que respondi a ela: que bom que não tem, então eu vou lá e construo. É, E muitas pessoas tentaram meio que me fazer declinar ou expressaram sua estranheza com a situação através disso, dessa construção de que o Nordeste, a Bahia, é um lugar, por ser atrasado, mais conservador, mais homofóbico, mais tudo que há de pior, mais violento. E, na verdade, no meu dia a dia, assim, eu senti o contrário, assim, eu me sinto muito mais estranho aqui quando eu quero sair de short curto, né, vamos dizer assim, vestido de viado, porque o meu trabalho eu ando de hominho, calça, camisa. Quando eu quero me liberar mais ou pintar as unhas, as reações são muito piores. Inclusive, se fosse para botar assim dados, acho que eu já fui muito mais xingado aqui do que em outros lugares. E sim, até no quesito circular em espaços mais heteronormativos, sei lá, se você está num rolê e precisa entrar num bar para comprar um cigarro, sempre um momento assim um pouco estranho ali, a cena. E assim, eu realmente não me recordo de me sentir tão mal assim nas cidades que eu morei na Bahia. Eu achava que, sei lá, mesmo que as pessoas me lessem, eu me entendessem como um viado, elas também estavam mais abertas a mim, porque a gente está falando de homofobia e isso pode fazer pensar só numa violência ou verbal ou física, mas na verdade tem a ver também com o olhar e com a recepção. Se você entra no lugar, aquela pessoa te cumprimenta, fala seja bem-vindo, quer te conhecer e te ouvir, prestar atenção em você, ou se você entra e ninguém olha na tua cara. Então são todas essas nuances, na verdade, sim, né? É um outro comparativo. Aqui na rua que eu moro, em Ouro Preto, há 2 anos, morei um pouquinho na mesma rua, só que em outro cantinho dela, que foi o primeiro. E nessa primeira casa, quando eu cheguei com meu marido, ela era dividida, em cima chegou quase na mesma semana um casal hétero. A gente passou lá mais de 12 meses, assim, todos os vizinhos de volta cumprimentavam eles todas as manhãs e eu não via ninguém me cumprimentando, assim, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive boas relações com todos os meus vizinhos onde morei, de entrar na casa. Inclusive, tinha um vizinho meu lá no interior da Bahia que era bolsonarista, eu trocava o maior papo com ele, com a esposa, sabe, assim. Então, eu não sentia desse ponto de vista, né, da leitura que as pessoas fazem da nossa expressão também de gênero, né, só uma questão de sexualidade. O que muda quando a gente não encontra pares, grupo de apoio, pessoas LGBTQIAPN+, como a gente, no lugar para onde a gente migra?
né, é uma coisa essencial, né? Quando não acontece, faz falta. Mas, de certo modo, assim, nas minhas mudanças, não foi uma questão. Onde eu cheguei, eu consegui encontrar, até porque tem aplicativo para ajudar nisso, mas para além da tô citando aplicativo, mas fiz amizades assim também, não é só de pegação, não. Mas existe, aí nesse sentido, acho que o mais impactante é a questão interior cidade grande, né, assim. Mas até quando eu morei no interior da Bahia ou aqui, né, eu consigo chegar e ter uma rede LGBT. E, na verdade, aqui em Ouro Preto, as pessoas de quem eu mais me aproximei mais facilmente, aí foi uma questão por conta do trabalho, eu tento evitar ter amigo médico, mas meus amores maiores aqui mas são médicos também incríveis. Tenho uma amiga bi aqui, mas a maioria do dia a dia aqui são pessoas héteras, mas realmente são meus héteros de estimação e do coração, sim. Passo um pano para eles, eles não me estressam. Mas os outros lugares que eu morei, era mais natural mesmo ter mais amiga LGBT. Em cidade do interior, os LGBTs estão mais perdidos também, né? Aí chega uma figura assim também de fora, tudo. Isso também agrega para eles, vamos dizer assim. E é isso, eu brinco muito que aqui em Ouro Preto, por mais que eu ame, meus amigos amem estar na rua com eles, é mais chato, vamos dizer assim. Eu prefiro estar num rolê maior, porque numa cidade grande, às vezes naturalmente os nichos se concentram, né? Ou nessa ou naquela esquina, então a gente já sabe que só de ali beber uma cerveja, todo mundo em volta já tá na nossa onda. Aqui não tem muito essa escolha, né? É um rolê só, então tá todo mundo ali, e aí tá todo mundo disperso. E eu acho, assim, a galera infelizmente acaba sendo também, mesmo LGBT, um pouco mais heteronormativa. Eu entendo, eu sou do interior também, eu era exatamente assim lá, porque meio que é o que tem para hoje. Mas então não é que não tem como ir num rolê assim, curtir e tudo mais, mas é claro que é muito diferente, assim. Então é muito mais gostoso quando é diferente, a vida muda, né? Tem coisa que a gente não precisa estar preocupado e pensando o tempo todo. Você é uma pessoa que vive com HIV e passou por diferentes cidades após o diagnóstico. O que muda e o que se repete nesses percursos? O que, o que se repete, com certeza, é a questão burocrática, assim, dos serviços de saúde, né? É, em todo lugar que você chega, na verdade, é porque eu saí do Rio para Camaçari, Bahia, Miguel Calmon, Bahia, e Miguel Calmon, Bahia para cá. No Rio, onde eu iniciei, então, portanto, eu não estava chegando, né? Fiz o diagnóstico, já estava ali na rede, já conheci o posto, beleza. Aí quando eu chego na Bahia, primeiro contato com o serviço, eles começam a exigir uma carta que alguém tinha que ter feito antes para eu ter ela. E, tipo assim, isso nunca me foi exigido aqui. Então, eu entendi só como uma burocracia e não entendi o fundamento, porque, sei lá, né? Eu tô andando na rua, deixa eu ir ali fingir que eu tenho HIV para enganar o pessoal do serviço. E aí você começa a perceber já, olha só, se essa é a apresentação, né, minha boa-vinda ao serviço, o que que será que me espera aí dentro? E assim, pessoas completamente. Eu entendo que às vezes o trabalho a gente não escolhe, mas estão ali num serviço que exige uma coisa e elas veem a gente mesmo com ódio, com nojo, então aí não dá bom dia, né? Como eu falei, às vezes a nuance das coisas é aí, é no olhar, na receptividade, tratamento médico. As minhas experiências foram as piores possíveis sempre, com exceção daqui. É, E aí essa repetição burocrática do convencimento, né, tipo, meio que aquela coisa, você tá passando de novo o tempo todo pela mesma situação e tendo que se explicar, isso é muito exaustivo, assim, né? E o que mudou é porque, na verdade, acho que muda pouca coisa, claro que muda, né? Mas, de certo modo, eu fiz o diagnóstico há 5 anos, já era o fim da minha faculdade, né? Então eu já estava ali num ambiente um pouco
mais seguro, assim, com mais acesso à informação e compreensão, né? Então acho que eu pude lidar melhor com alguns impactos. Então, de certo modo, eu achava que não tinha muito impacto. Então, na verdade, agora eu tô entendendo o que mudou. Eu fui descobrindo sim os impactos aí no meio do caminho. Essa certa segurança do início que também existiu, mas tô entendendo agora que pode ter sido um pouco perigosa, né? Às vezes a gente achar que tá no controle entendendo as coisas. Eu achei que não ia mudar muita coisa, né? O impacto de entender o que significa esse assunto na cabeça das pessoas, com quem você pode falar, com quem você não deve, e mesmo que as pessoas na sua frente ali ajam com tranquilidade em respeito à sua pessoa, porque aí é uma questão às vezes pessoal, no fundo elas estão achando que você é um grande lixo, assim. É, então é difícil. O que mudou foi perceber que isso é muito mais real do que eu imaginava ainda, e muito ainda impactante, enfim. Agora eu vou citar aqui uma frase sua que ficou na minha cabeça. Nunca me faltou medicação, mas quase nunca houve cuidado. Qual é essa diferença? Você explica pra gente? Sim, é isso, né? Isso também foi um pouco uma sorte, porque eu também conhecendo e ouvindo outras histórias, eu fui descobrindo que para algumas pessoas, em alguns momentos ou em vários, essa questão do comprimido, né, exclusivamente foi bem mais difícil. Então, assim, eu não tive problema. No começo eu tinha que pegar todo mês, era época da pandemia, era um pouco chato a frequência, né, mas nunca, nunca dormi uma noite preocupado que não teria o comprimido. Só que aí que se estabelece dentro do campo da saúde e do SUS, dos seus fundamentos, é o que significa o cuidado. Se ele é uma máquina burocrática de imprimir papel, de colher sangue, de dispensar comprimido, engolir comprimido, ou se ele é uma ferramenta que considera toda a nossa dimensão, a nossa subjetividade, o impacto daquela informação da nossa vida dentro de nós, o impacto na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, nas nossas relações amorosas, afetivas, sexuais. É, e às vezes é isso também que determina, né, se eu vou conseguir engolir meu comprimido ou não. Para além do fato de que para engolir comprimido todo dia a gente tem que tá de bucho cheio, né? Então, se a gente pensar e resumir o cuidado a isso, pode ser muito perigoso. E na verdade, a gente isso já é compreendido, né? É uma coisa que diminui o sucesso da adesão terapêutica, né? Se eu só sento ali, pego a receita e vou embora, se eu não divido a minha angústia, eu me lembro assim que hum, são pensamentos bobos, assim, de certo modo, mas é que é natural no momento de incerteza, no momento né, de lidar com tudo isso. E eu lembro que eu mesmo passei por isso, sim, porque você pensa, estava no último ano de medicina, né? Então já deveria saber tudo do comprimido. Não é bem assim, independente se eu já fosse médico há 100 anos, mas também porque era o meu momento ali de sofrer, de ter dúvida. E aí eu lembro, assim, que nos primeiros dias são coisas bobas, eu dizia assim, poxa, eu vou tomar o comprimido. Será que eu posso tomar o comprimido e pular na piscina? Sabe? Porque a angústia, né, a dimensão da informação faz a cabeça buga e aí fica parecendo que tudo se transformou e é diferente. Então, pensar só nessa questão do comprimido é claro que é importante, porque ele é um fator, é uma questão biológica, né, da sobrevivência, mas o risco que a gente não pode correr, e isso serve para qualquer linha de cuidado, né? É de resumir o cuidado a isso, né? Então, eu nunca deixei e nem tive medo de ficar sem comprimido, mas eu ir lá buscar, eu não queria ir, eu ia chorando, né? Eu ia revoltado,
ou e não queria ir, porque o escapismo é uma maneira, às vezes, né? Olha aí, então, né? Não vou nem lá pegar meu comprimido, porque vão me humilhar lá, vão me olhar torto, vão me xingar, vão me tirar de drogado, de mendigo, enfim, de tudo, assim. Então, são espaços muito violentos ainda. Você trabalha no SUS há cerca de 5 anos e o que te levou a escolher o sistema público? Então, eu acho que foi um pouco disso tudo também, que a gente já está falando, né? Retomando lá a questão de como o migrar impacta a gente, que eu disse que foi o que me construiu, e também quando eu disse, mesmo hum, querendo dissociar, é um pouco indissociável o profissional do pessoal, porque foi onde eu encontrei minhas convicções. Isso tudo é construído durante muito tempo. Quando eu entrei na faculdade, grosso modo, sim, podemos dizer, eu não conhecia nada do SUS, né? E no geral é como a gente vive, assim, a nossa vida no dia a dia. E ao mesmo tempo que eu estava chegando num espaço universitário, numa cidade grande, conhecendo muita gente, muitas ideias, e foi nessa época também que eu estava saindo do armário, que eu saí ali um pouco com aos 21 para 22, também com esse impacto da universidade e de expansão da minha cabeça para as questões é, que eu acho da maior importância hoje em dia, né, que definem a minha vida, as questões da nossa sobrevivência e da coletividade, tudo isso eu só pude conhecer de fato, embora já houvesse um pouquinho ali, né, a semente na universidade. Da onde eu vinha, era mais difícil, né, eu ter contato com essa diversidade, vamos dizer assim, essa pluralidade. E eu vivi vamos dizer assim, uma vida mais fechada, e aonde eu tinha, e já descobri os meus espaços, tinha sempre uma repressão em volta, né? A família querendo que você se adeque, que seja assim. Então eu saí dessas amarras num lugar com mil possibilidades, e aí foi onde eu comecei ali. E aí eu tive essa sorte logo no primeiro semestre de conhecer o que é a medicina de família e comunidade, que é uma especialidade médica, assim como a cardiologia, a pediatria, mas ela não é definida por um órgão, né? O médico de família e comunidade, ele cuida da pessoa, assim que a gente resume a especialidade. E é o médico da atenção primária, do postinho de saúde, assim, basicamente, né? Que é o que está ali mais perto, mais próximo das pessoas. Então, à medida que eu entendi o que era o SUS, que eu entendi quem eu era, e o SUS é uma coisa linda, emocionante, incrível, sim, um projeto, uma construção, ele foi forjado por muita gente, claro que sempre dentro também dos limites da democracia burguesa, mas com certeza um avanço imenso de democracia e cidadania, quase que incomparável com qualquer outro lugar do mundo, sim. Se for considerar a sua dimensão, por ser uma população de 200 milhões de pessoas, é incomparável. E então, descobrir que isso existia, a maneira como ele surgiu, e ao mesmo tempo isso serviu como uma fuga do que é definido do ser médico, né? Essa visão que a gente conhece do médico, que são as pessoas, essa classe assim, né, tão complicada, que tem tanto orgulho da violência que exerce sobre os corpos dos outros. E então isso para mim, mesmo eu entrando ali, porque eu escolhi meio sem saber o que eu estava fazendo. Muito rápido eu descobri tudo isso por causa de trote, toda a palhaçada lá dentro. E aí, muito rápido, eu consegui encontrar esse caminho de fuga, que as pessoas que estão construindo isso também, que querem estar nesse lugar, é porque estão vendo tudo isso e querem fazer as coisas de um outro modo. Então, foi isso, assim, a possibilidade de me ver enquanto mais uma peça dessa história, porque ela começou lá atrás, mas para ela continuar existindo, a gente precisa estar aqui agora. Então foi assim é assim que eu me vejo, né? Foi assim que eu fui me construindo, que eu encontrei no SUS esse lugar
O meu trabalho é o mais próximo da vida das pessoas. Estou trabalhando com as pessoas que não têm dinheiro para pagar mesmo uma consulta médica. Então, é a população mais vulnerável do nosso país. E eu estou ali tentando construir e oferecer um mínimo de dignidade para todos nós, né, no caso, porque foi isso que eu entendi que deveria ser o meu trabalho, a minha vida, porque já é o que eu era e é o que eu consegui encontrar de mim nesse caminho. Em algum momento, o seu trabalho foi motivo de adoecimento ou exaustão? Cara, o trabalho, em alguns momentos, motivo mais de exaustão do que de doença, que eu não me vejo eh, adoecido desde que trabalho, mas claro que em alguns momentos foi mais difícil, né, assim, mais cansativo. Aqui em Ouro Preto, nos 2 anos que eu tô aqui, isso foi mais forte do que eu me lembro dos 3 anos anteriores. Então no trabalho em si, não, é exaustivo porque é isso, todo dia é literalmente uma luta diária, assim, da gente ter que sair fazendo coisa que ninguém quer fazer, ou que tem gente para fazer e faz mal, e a gente entende o impacto daquilo ali, e aí a gente quer fazer diferente porque tá ali vendo, e se esganar todo dia, e ter que chamar atenção todo dia dos superiores que têm mais poder para resolver as coisas, e se desdobrar, porque eu tô dentro da casa das pessoas, eu sei exatamente o que está acontecendo ali. Então isso tem dia que é mais cansativo, né, mais exaustivo. Mas adoecimento mesmo, aí não foi na profissão, mas foi na graduação, né? Exatamente por descobrir esse ambiente de pura violência, de puro. A medicina são todas as definições aí, adjetivos que a gente pegar do momento da internet. Fascistas, eugenistas, racistas, e eles têm muito orgulho disso. E isso é construído, né? Não é uma pessoa que estava andando por acaso na rua e se identificou. Você entrou ali diferente, você vai ser forjado. É essa a função do trote, é essa a função da maneira como os professores nos tratam, e esse adoecimento é generalizado. Muitas pessoas acabam nem reconhecendo ou assumindo, porque assumir isso também é confrontar um lugar do qual você pode ser convidado a se retirar, e ninguém quer perder esse melzinho, né? Mas é essa tentativa de forjar o tempo todo, e eu consegui entender logo que eu queria enfrentar isso, eu não permitiria. Eu comecei a sofrer muito, assim, processo dentro da faculdade. Eu também me meti em muita coisa mesmo, assim, eu fui de centro acadêmico, eu peitei, eu já fiz denúncia contra o diretor lá, e depois eu comecei a sofrer as consequências. Eu estava mexendo com gente grande, assim, eu não tinha também muita essa noção. E aí eu sofri literalmente, assim, perseguição dentro da faculdade, de destruição da minha imagem, de calúnias e difamações, né? Eu fui acusado de crimes que eu não cometi. Então tudo isso, assim, não chegou um momento que eu realmente, aí eu adoeci lá dentro. Foi quando eu decidi abandonar a faculdade, eu saí mesmo, não ia voltar, mas ao mesmo tempo que eu fiz isso, já era um momento final também que eu pensava que compreendia como eu poderia achar a minha cura também. E apostei nisso e achei, e aí por isso eu consegui voltar e concluir, assim. Então, o adoecimento maior foi na faculdade, na verdade, sim, por descobrir, me deparar e ter que engolir toda essa violência que é a gênese da medicina no Brasil. Você falou sobre cura, e essa é uma pergunta que a gente trouxe principalmente na segunda temporada. O que é a cura para você? A cura para mim foi entender exatamente, entender não, né, assim, mas buscar entender. Aí eu fui entendendo no caminho. O que que eu achava que eu podia estar querendo naquele momento acontecer, o que que eu precisava fazer e que eu podia fazer, né? Porque a gente também tá, às vezes existe uma limitação aí de possibilidades. E aí dentro desse contexto, existia uma cisão muito grande dentro de mim, no sentido de, embora tenha encontrado um espaço dentro da medicina onde eu me reconhecia, chegou um ponto também, como eu exemplifiquei com a reação da minha orientadora, que eu também já era estranho ali.
Então, isso é tudo muito paulatino, assim, né? Mas eu também vou sentindo esse distanciamento. Essa é uma imagem, uma autoimagem muito comum minha, mas que eu acho que as pessoas têm também no geral, assim. Eu sou sempre o ponto mais fora da curva ali da onde eu tô. E então eu já estava me sentindo distante, perdendo novamente os laços que às vezes nos prendem. E eu já estava, isso tudo foi ali 2019, né? Foi o ano que eu terminaria e não iniciei o semestre. E aí já tinha dado a eleição, então a gente estava vivendo também aquele sentimento coletivo de incertezas, né, e tudo mais. E aí eu só determinei assim, se esse espaço de violência me adoece, mesmo que eu tenha visto esse caminho de sentido dentro dele, eu não posso mais estar ali. A gente tem uma frase que está me correndo agora, como é que ela é certinha, mas que ela diz mais ou menos isso. Não tem como a gente se curar estando no lugar que nos adoece. Então eu já tinha essa compreensão. Só que aí para eu fazer isso significava enfrentar essa decisão que para eu também entendo como as pessoas podem se assustar com ela, que é de rasgar um diploma de medicina no último ano, né? Mas esse processo de eu fazer, que eu acho que foi o essencial para eu entender que tudo bem se eu quisesse refazer também. Eu consegui fazer isso, que é uma decisão que eu acho que ninguém tomaria nunca. A taxa de evasão em medicina é quase 0%, assim, por decisão acho que quase nula mesmo. É, então, essa ação faz eu acreditar em mim, entender, e eu busquei, essa decisão minha na época foi tomada, compreendendo que naquele instante ela era definitiva, mas que eu podia acordar no dia seguinte e ter mudado de ideia. Então, que é o tempo das coisas, a cura tem um tempo, a gente vive tudo muito acelerado, é muito comum uma pessoa chegar no meu consultório e querer tomar um comprimido e sair de lá bem. Inclusive, às vezes elas voltam no outro dia e falam assim: eu vim aqui e você não resolveu. Mas não é assim que funciona nada. É o dia a dia, o seu corpo está se recuperando, por isso que seu pé ainda está doendo. O importante é que ele não está piorando, então ele está melhorando, é sinal de que você tem que esperar. Uma infecção de vírus dura na média 5 a 7 dias. Então, se você está há 3 dias com diarreia, você ainda vai ter pelo menos mais 2, embora também possa acabar antes, falando de uma média. E se você der azar, pode durar 14. Não adianta estribuchar, espernear, querer fazer exame, engolir comprimido, que tudo vai se anular amanhã. Então, toda a cura, seja do campo mais objetivo da dor ou subjetivo da nossa psique, dos nossos sentimentos, exige tempo. E isso também vai ser diferente para cada situação. Eu não sabia qual seria o meu. No momento que eu tomei a decisão, ele era para sempre, mas eu tinha que determinar que era para sempre, sem me preocupar se seria ou não, senão também não avançaria. Tanto que durou 6 meses, algo que eu achei que seria para sempre. Exatamente por ter conseguido tomar essas decisões do que eu consegui definir que seria o caminho necessário, eu segui esse caminho e ele, acertei dessa vez, me reconstituiu. Só que para fazer isso, eu tive que desfazer muitas coisas, né? Muitas pessoas não entenderam, não quiseram entender, não apoiaram, isso também me afastou, então eu tive que, é isso, não adianta, a gente que andar para frente, alguma coisa vai ficar para trás. Então, acho que é compreender tudo isso mesmo. Vou dar um outro exemplo também da minha prática clínica, que eu brinco muito com as pessoas. A pessoa chega e fala que tá com enjoo, aí eu falo, toma um chá de boldo. Fala, mas é ruim. Não importa, você vai ter que beber, você não quer melhorar. A não ser que você prefira ficar com enjoo, isso pode ser uma decisão também. Então, o gosto ruim, amargo do boldo, às vezes a gente tem que passar por ele mesmo. Não existe um processo de nenhuma situação, de nenhuma ordem que seja simples, né? Todos eles vão exigir algum grau de abdicação, algum grau de enfrentamento, de você segurar a onda, né? E a travessia tem que continuar indo.
Você falou algo também muito bonito sobre o cuidado ser uma responsabilidade comunitária. Mas como isso se constrói na prática, no dia a dia? É, é isso, assim, né? Ninguém é uma ilha, né? Por mais às vezes que a gente se ache muito autossuficiente e às vezes isso é necessário, importante mesmo, né? Muita coisa às vezes é sozinho na vida, mas não tem como a gente ser sozinho para sempre, absolutamente em todos os momentos. E sei lá, eu acho que isso é algo muito elementar nosso mesmo. Dessa maneira que a gente chegou aqui, independente da cultura ou da sociedade que se desenvolveu. E então, quando a gente fala assim de cuidado comunitário, é a gente inclusive poder superar essa lógica neoliberal que se impõe sobre a nossa vida e nos adoece. Não é só uma questão econômica, é uma metafísica relacional que acho que tem a ver da nossa conversa quando eu cito chegar no lugar e a pessoa não te cumprimentar porque tem medo, porque você é um concorrente, enfim, todas essas coisas. Esse comparativo com o interior é um lugar legal para a gente pensar no cuidado comunitário, é, é, inclusive porque o neoliberalismo demora para chegar mais no interior, né? Ele chega primeiro em São Paulo, nos grandes centros, aí, mas já está chegando, né? E está avançando cada vez mais, mas aí é onde a gente vê essa barreira, né? Então, assim, para a gente expandir o cuidado além também desse sentido só dentro do consultório, né? Ser saudável não é só o oposto, o antônimo de estar doente. Não é a ausência de doença, a saúde. É a gente se sentir gente, cidadão, com dignidade. É você acordar e sair na rua da sua casa e reconhecer aquelas pessoas. E que mesmo que você more sozinho e passar mal, saber que pode chamar o vizinho para te ajudar, ou para trocar o seu chuveiro, ou para te convidar para o almoço de domingo, ou para o Natal, que está todo mundo dizendo que é o momento mais importante do mundo, e do ano, mas você tá ali e será que tem alguém com você? E aí você tem, mesmo que você esteja sozinho ou se ache sozinho, você vai na padaria, conhece o padeiro. Eu esqueci meu livro outro dia aqui, um livro que minha amiga me deu, um trabalho lá da região de Viçosa sobre benzedeiras e tudo mais. Na primeira semana eu perdi ele, passei dias. Falei, fudeu, minha amiga me deu com todo carinho. Aí fui comprar o cigarro na padaria, a moça olhou pra mim e falou assim, vem cá. E me deu o livro, tava lá, ela me reconheceu, porque é hábito eu passar ali. Porque no interior a gente presta mais atenção no rosto do outro, até às vezes porque a gente ficou curioso para saber quem era e foi fofocar da vida. Às vezes a fofoca é um cuidado também, não é só malícia e maldade. Então o cuidado comunitário vem daí. E se a gente quiser fazer uma coisa mais direcionada, assim, pensando em questões técnicas de saúde, também é muito simples. A profissão é a minha profissão é a parte burocrática do cuidado. Por quê? Porque existe todo um sistema mesmo, tem papelada, tem equipamentos, não tem como todo mundo ter tudo em casa, mas isso não quer dizer que a pessoa que tá ali dentro, ao sair do posto, não tem a capacidade de se cuidar sozinha, ou de transmitir aquilo que ela aprendeu ali dentro e foi bom para ela, para os outros, né? Às vezes, isso é muito. Eu adoro quando acontece essa conversa assim. Ai, eu vim aqui pedir um remédio para ansiedade, porque eu passei mal esse final de semana, e aí a minha irmã, a minha cunhada, a minha vizinha me deu o dela e foi tão bom. E aí, você falar isso para para um grande burocrata, vai escorraçar a pessoa. Como assim alguém está te medicando sem ter conhecimento e tudo mais? E é claro que isso é moralismo, né? Mas a gente também, claro que tem que ter cuidado sim em alguns manejos, né? Porque pode ser arriscado. Mas essa ação, se a gente destitui esse caráter técnico dela, inclusive desconsidera o risco, ela significa no final de tudo uma preocupação. Toma aqui, amiga, você está passando mal agora? Eu quero fazer com você algo que é bom para mim. Então, o ato demonstra isso para a gente. Então, acho que o exemplo do cuidado comunitário é isso, essa nossa capacidade
de viver junto, de olhar para o outro, de não ter medo de dividir nossas dores. Tem sido muito frequente essa conversa assim também no meu trabalho por conta da psicóloga, porque o SUS, do jeito que está no momento, não dá conta de atender a todo mundo que está com a saúde mental fragilizada, o que seria essencial. Atender no sentido individual, ali dentro do consultório, porque não dá, a matemática não fecha. Então, como é que a gente pode reagir a isso? Eu vou acreditar que esse assunto que eu só me senti à vontade, eu só posso dividir com a psicóloga, porque eu entendo que às vezes algum assunto, por mais que seja o meu melhor amigo, a pessoa que eu mais confio, pode ser de uma ordem tão íntima que eu tenho medo de um julgamento, de alguma coisa assim, que eu também não vou querer ser mal visto por quem eu gosto, né? Mas será que a gente também não pode romper essa capacidade de, assim como o profissional é uma pessoa normal e aprendeu, neste momento de escuta, a limar o seu julgamento para poder ouvir ali aquela pessoa? Será que eu não posso fazer isso com um amigo? De ouvir algo dele que talvez eu estranhe ou ache errado, mas que em vez de eu dizer para ele que eu acho isso errado, eu ofereço uma palavra de conforto e um direcionamento para que ele entenda e guie aquilo da maneira que ele ache melhor, que seja chegar na conclusão de que é errado também, assim como eu. Mas que nesse sentido, né, que é nesse exemplo que eu estou usando, que eu acho que é o que tem dividido a gente. Eu estou falando do psicólogo porque tá me marcando muito. Uma colega outro dia, dentro de um contexto de discussão de mudança no trabalho, ou seja, uma decisão nossa lá, técnica, burocrática, falou assim: ah, eu falei isso com a minha psicóloga na terapia. E aí eu estranhei tanto aquela frase que eu falei assim: meu Deus, eu falei isso com meu marido em casa, com meu amigo um dia. Às vezes a gente quer poupar os amigos, os amores de chatice do trabalho, mas às vezes a gente precisa, porque é com quem a gente tem para desanuviar, desabafar. E aí eu pensei, poxa, será que ela não tem ninguém, só tem a psicóloga e é por isso que ela fez isso? Então é isso, assim, o cuidado comunitário é essa nossa capacidade, que ela é nossa, ela é historicamente nossa, e o projeto de colonização, e que nesse momento é o nosso neoliberalismo e imperialismo aí se redesenhando, né? Inclusive, com tudo isso não é à toa, né? Porque pense se a gente fosse mais feliz, né? Quando você pensa em pertencimento, o que vem à cabeça hoje? Pertencimento vamos dizer assim, você é isso, não se preocupar, né? Será que eu tô chegando aqui, alguém vai estranhar ou vai incomodar alguém? Não se preocupar. Agora a gente está chegando aqui no finalzinho, nas últimas perguntas. Eu gostaria de saber agora o que você tem a dizer para pessoas migrantes. O que você acha que pessoas migrantes precisam saber ao chegar em um novo território? Primeiro, uma frase síntese que um amigo me falou dele recentemente, baseado no gosto dele pelo Guimarães Rosa, que é: nenhum caminho é de volta. Então a gente tem que se lançar, né? Como eu estava dizendo antes, assim, é difícil, dá medo, é estranho, mas é no caminho que as coisas se desenvolvem, é no caminho que você é, 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 descobre as coisas, inclusive se impacta, se assusta, faz parte, não tem como ser tranquilo mesmo, não. Então a gente tem que se jogar, botar a cara no sol mesmo, né? Se você tá num lugar novo, sai pra andar na rua, sai cumprimentando as pessoas, para alguém, pergunta as horas, pede um cigarro, sai falando, sai perguntando. E é isso, é se entregar. Quando eu digo isso de que nenhum caminho de volta, é porque é isso, assim, mesmo se você voltar para o lugar que você pertenceu, você também já vai estar vendo ele com outro olhar, porque o caminho que você percorreu até ali do retorno também te transformou, então você também já não é a mesma pessoa. Então, no fim, não existe volta. Nós estamos condenados a ser livres. Que mudança urgente você gostaria de ver no cuidado em relação à saúde mental e pessoas que vivem com HIV no Brasil? Então, é isso. Acho que agora essa pergunta sintetizou foi tudo, né?
a gente falou de comprimido, a gente falou da qualidade dos serviços que eu vivi, mas que eu sei que muita gente vive. A gente falou do cuidado comunitário. É tudo isso que precisa mudar, são todas essas partes. O comprimido tá aí, a gente tá vivo, mas tem que chegar em todo mundo. E não adianta só chegar, porque para as pessoas tomar, elas têm que estar felizes, elas têm que estar querendo viver, elas têm que poder compartilhar essa informação com a família, com quem elas amam, sem o medo delas serem enxotadas de seu lugar. Elas têm que ter a tranquilidade de falar isso no trabalho, sem perder o seu emprego ou sem ser ali, né, apartada ali dentro, porque se eu preciso faltar várias vezes para ir na consulta. Então é isso tudo que falta, né? Falta a gente sair do século XX, que a cabeça da galera ainda tá lá atrás. A cabeça da galera ainda tá parada na década de 80, no início da epidemia. Eu sinto que não é que a gente não avançou, né? Mas falando de maneira mais generalizada, assim, do cotidiano, do senso comum, pelo menos no que eu tenho vivido, o que eu me deparo no meu dia a dia é que a galera ainda acha que isso é uma sentença de morte e uma condenação em vida da sua ética, né, da sua integridade, da sua dignidade, quem você é, como se houvesse alguma depreciação nesse fato. Agora a gente chegou no final, mas eu adorei a entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, adorei te conhecer também. Você participou da oficina Corpos que Contam, né, em BH. E essa oficina é um projeto do Preto Positivo, onde a gente está circulando por outros estados, por outras cidades, levando uma oficina de saúde mental também, mas também uma oficina cultural, tanto para pessoas LGBTs, para pessoas negras, para pessoas que vivem com HIV ou não, levando informação sobre saúde sexual e direitos também. E eu fico muito feliz que você tenha participado com a gente e que agora a gente conseguiu te entrevistar, e ter uma ideia muito melhor também sobre você, sobre a sua história, sobre a sua narrativa. Você tem uma narrativa muito interessante, que você conhece o sistema tanto por dentro quanto por fora. E essa era uma perspectiva que faltava ainda aqui no nosso podcast. Muito obrigado por participar. Eu fico muito agradecido mesmo, assim, exatamente porque isso demonstra esse carinho, essa confiança, essa admiração. Então isso é legal, né? Legal receber um convite. Eu brinco, eu sou bobo, mas também sou tímido, acho que é a maneira de lidar. Mas no fim é isso, lá no fundo mesmo eu tô lisonjeado, assim, e muito agradecido por vocês dois confiarem nisso. Guilherme, foi um prazer imenso te receber. As portas do podcast estão sempre abertas para você e seus futuros projetos. A gente agradece pela confiança também. Bom, a história de Guilherme nos lembra que migrar não é só mudar de cidade. É mudar de clima, de ritmo, de relações e muitas vezes de proteção. Também nos lembra que garantir acesso ao tratamento não é o mesmo que garantir cuidado, que saúde pública sem escuta adoece quem cuida e quem precisa ser cuidado. Se esse episódio atravessou você de alguma forma, saiba que você não está só. Falar sobre HIV, AIDS, saúde mental e pertencimento é uma forma de resistência, mas também de construção de futuros possíveis. O Preto Positivo segue sendo um espaço de escuta, de memória e de novas narrativas sobre o que é viver com HIV no Brasil hoje. Agradecemos a Impact Global pelo apoio a este episódio, pelo compromisso com a promoção da saúde e dos direitos humanos de pessoas LGBTQIAPN+, na América Latina e no Caribe. Compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir e nos siga nas redes sociais. @Preto Positivo. Deixa seu like aqui no episódio, dá 5 estrelinhas para o nosso podcast na plataforma e lembre-se, cuidado não é favor, é direito. Até o próximo episódio do Preto Positivo. Beijo. Até mais, beijão.